Olá, meus amados, a graça, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja tendo uma semana maravilhosa. Nós estamos aqui para mais um estudo dos nossos pequenos grupos. Estamos no quarto capítulo do livro A Busca da Santidade e eu desejo que você esteja se apaixonando por esse assunto tão vital e tão importante para a vida cristã. Nós vamos hoje estudar a palavra do Senhor e eu quero te convidar a acompanhar comigo o estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 4, como eu disse, e este capítulo ele fala sobre a santidade de Cristo, né? E nós precisamos tanto aprender com este que é o maior exemplo para todos nós. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele diz para nós que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus, né? Nós nos tornamos justiça de Deus porque ele resolveu se tornar pecado em nosso lugar. Portanto, se nós podemos ser declarados justos, como nós aprendemos no domingo, se nós somos chamados de santos, não é porque somos justos e nem santo não pecamos, mas simplesmente porque a justiça de Cristo e a santidade de Cristo foi atribuída a mim e a você, que depositamos nele nossa fé e nossa esperança. E ao olharmos para aquele que foi feito pecado em nosso lugar, nós, de alguma maneira, recebemos a verdade daquele que é justo, daquele que é santo e daquele que é verdadeiro. Mas é claro que isso não nos exime de uma jornada, de um crescimento, de caminhada, e é isso que nós estamos fazendo, trilhando a busca da santidade. Eu quero que você me acompanhe e nós vamos mergulhar um pouquinho neste capítulo falando sobre a santidade de Cristo. Nós vimos anteriormente que o padrão de santidade que nós temos é o próprio Deus. Ele é o padrão. Nós aprendemos 2 aulas atrás da santidade de Deus. E essa santidade não é uma santidade cultural, mas Deus é o padrão de santidade que nós devemos seguir. Mas, sem dúvida nenhuma, não há maneira melhor de conhecermos a Deus senão através do Cristo, né? Nós sabemos, e como diz a palavra, o autor aos Hebreus diz que Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. O próprio Jesus, ele é aquele que disse: quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, não há como nós conhecermos mais sobre Deus do que quando nós olhamos para o Cristo, para o Filho, para o Deus encarnado, e nós compreendemos de uma maneira muito melhor acerca deste Deus que é justo, que é santo em todos os seus caminhos. Sendo essa uma realidade, é de extrema importância que nós possamos conhecer mais e mais sobre a santidade de Cristo. A palavra de Deus vai nos apresentar aquele que viveu uma vida perfeitamente santa, e nós sabemos disso. O autor aos Hebreus, ele vai nos apresentar Jesus, aquele que viveu uma vida sem pecado algum. Pedro, na mesma linha, ele diz também que Jesus não cometeu pecado. O apóstolo Paulo, ele apresenta Jesus como aquele que não tinha pecado. De igual modo, João, ele é enfático quando diz que nele não há pecado. Nós vemos os principais nomes do Novo Testamento falando de um Jesus que não pecou, que viveu uma vida santa em todos os seus caminhos. Mas não apenas eles. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Jesus, ele foi profeticamente descrito em Isaías como o justo. E o salmista diz que ele é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Nós falamos muito semanas atrás sobre o ódio que Deus tem do pecado. E, portanto, nós precisamos também passar a odiar o pecado, porque se o parâmetro, se o padrão de uma vida santa é o próprio Deus e ele odeia o pecado, nós também precisamos repudiar e odiar
o pecado. E quando nós falamos, queridos, da santidade de Jesus, nós estamos tratando não meramente de uma ausência de pecado em sua vida, como nós lemos os registros de Paulo, de Pedro, de João, mas nós estamos falando que Jesus ele tinha uma identificação perfeita com a vontade do Pai. Não se trata apenas de uma vida que ele seguiu toda a lei, cumpriu toda a lei, mas ele fez o que era do agrado do Pai. E isso é algo extremamente importante na jornada de santidade, porque o que Deus espera de nós não é que nós sigamos uma lista de regras de pode e não pode. O que Deus espera de mim e de você é que nós nos identifiquemos com a vontade dele. E essa vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Durante o ministério terreno, o próprio Jesus afirmou diversas vezes: eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando ele se referindo ao Pai, ele mesmo disse: eu sempre faço o que lhe agrada, fazendo menção a Deus. Jesus viveu muito além de não pecar, ele viveu para agradar o Pai em todas as coisas, em todos os momentos, ele viveu uma vida de obediência e que agradava o Senhor. Ele, portanto, queridos, é o padrão de santidade que vai muito além de obedecer umas listas com regras, que algo que pode ou que não pode. Portanto, a gente aprendendo isso, nós precisamos sondar quais são as nossas verdadeiras motivações. Quais são as reais motivações que nos faz viver uma vida e muitas vezes não praticar o pecado X, Y, Z. A santidade de Jesus Cristo, queridos, ela é um padrão para nós, não apenas porque ele nunca pecou, mas por ele sempre ter tido uma motivação correta. E a motivação de Jesus foi sempre obedecer e fazer o que era do agrado do Pai. Pense se você tem isso em primeiro lugar na tua vida. Como nós dissemos semanas atrás, talvez alguns se preocupam mais com o pecado X ou Y, porque quer guardar e preservar sua reputação dentro de um ambiente religioso que você cresceu. Mas essa não é a motivação correta. A motivação correta e que mostra-nos uma saudabilidade na nossa santificação é vivermos para agradar o Pai em todas as coisas, como fez Jesus. Santidade, queridos, implica mais do que meros atos. As nossas motivações, elas precisam, queridos, ser motivações santas. Ou seja, as nossas motivações precisam brotar de um desejo genuíno e sincero de fazer algo simplesmente por este algo ser a vontade de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer aquilo que é da vontade e do agrado do Pai. Portanto, nós precisamos sondar as nossas verdadeiras motivações. À medida em que eu e você nos identificamos com Cristo, de uma forma mais clara, nós somos capazes de ver nossa real condição. E a nossa condição é uma condição de pecadores. E nós só enxergamos a nossa condição de pecador quando nós nos aproximamos de Cristo, nos identificamos com Cristo. É a sua santidade, a sua pureza que mostra a nossa verdadeira natureza e quem nós somos. A pureza moral dele contribui para ressaltar a nossa impureza. Quanto mais você se aproxima dele, mais você enxerga quão distante dele nós estamos, como ele é santo e como nós somos pecadores. E isso, de alguma maneira, ele produz esse efeito de nos trazer a consciência, da nossa condição, da nossa situação enquanto pecadores. E quando nós vivemos essa experiência,
à semelhança do que viveu o profeta Isaías, nós exclamamos: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Isaías exclamou: ai de mim, eu vou perecer, porque ele se deparou com um Deus santo, com a glória, com a majestade. E é exatamente isso que acontece comigo e com você, quando nós nos identificamos, nos aproximamos e conhecemos a verdadeira santidade do Senhor. Nós, ao invés de nos acharmos alguma coisa, nós enxergamos a nossa miséria, o nosso pecado, e isso produz em nós esse sentimento que é expresso em Isaías quando exclama: ai de mim. Quanto mais nós crescemos na nossa vida de santidade, mais nós temos a convicção de que só podemos trilhar essa jornada porque a justiça e a santidade dele foi creditada nas nossas vidas. Nós não nos achamos bons, não nos achamos justos, não nos achamos os melhores. Pelo contrário, nós enxergamos que só podemos viver isso por causa da obra da cruz de Cristo, porque ele pagou o preço, porque ele se tornou pecado em nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, para que nós fôssemos chamados de santos, porque a santidade dele foi atribuída a nós. Quando nós chamamos isso de uma santidade posicional, e nós compreendemos quem somos à medida em que nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus. Nós já lemos o texto: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, querido, todo verdadeiro cristão, ele precisa do agir e da ação do Espírito Santo na sua vida, para nos tornar mais consciente da falta de santidade que há em nós. Nós precisamos, é somente o Espírito Santo de Deus atuando nas nossas vidas que vai trazer a consciência da nossa pecaminosidade, para que desta maneira nós sejamos estimulados a termos um desejo, um anseio mais profundo e uma busca constante pela santidade. O que nos leva a desejar a santidade é conhecer aquele que é santo, porque à medida em que nós conhecemos aquele que é santo, 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 nós entendemos de uma forma muito clara a nossa real condição. E isso nos faz, à semelhança de Isaías, reconhecer. E nós passamos, portanto, como nós acabamos de dizer, sendo estimulados a ansiarmos, a desejarmos uma busca constante por uma vida santa, porque nós desfrutamos, nós experimentamos algo extraordinário que nós, enquanto seres humanos, não podemos produzir, somente o Espírito Santo de Deus pode produzir. Este entendimento que eu menciono foi o que fez o apóstolo Paulo escrever já no fim do seu ministério, e ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz o seguinte: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É interessante que à medida em que Paulo cresceu, amadureceu, conheceu mais a Deus, avançou no seu ministério apostólico de preparar e fundar igrejas e levar o evangelho a todos os rincões dessa terra, ele faz essa leitura que dos pecadores ele era o pior, em umas versões dizem o pior, aqui o principal. É isso que o Espírito Santo de Deus produz na nossa vida. Quanto mais nós crescemos em santidade, mais nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e que nós não somos de forma nenhuma aqueles que produzem uma vida santa, né, por nossa própria natureza, mas sim por ação do Espírito Santo. E isso nos faz desejar trilhar um caminho de santidade, porque somente desejando viver essa vida próxima e conduzida pelo Espírito Santo que nós vamos avançar nessa direção. Sendo assim, querido, Cristo é um exemplo para nós em absolutamente tudo, especialmente na sua santidade. O apóstolo Pedro vai dizer que ele sofreu no nosso lugar para deixar-nos um exemplo,
para que nós sigamos os seus passos. A vida santa e irrepreensível de Jesus era norteada por um propósito, e o propósito dele era sempre fazer aquilo que agrada ao Pai. Ele dizia: eu sempre faço o que lhe agrada. E eu pergunto, será que nós estamos verdadeiramente dispostos a examinar todas as nossas atividades, os alvos, os planos de vida, os sonhos, os propósitos, as motivações? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a examinar, colocar uma lupa sobre tudo que nós fazemos, sondar os nossos corações, para que a gente tenha condições de responder essa pergunta tão fundamental? Será que eu estou fazendo tudo para agradar a Deus? Será que o que nos motiva a pregar, a ensinar, a tocar, a cantar, a ir para a igreja, a falar de Jesus, será que o que nos motiva em todos os aspectos, sonhos, propósitos, planos, ele tem essa pergunta tão fundamental: será que eu estou fazendo tudo para agradar a Deus? Essa é a pergunta fundamental que vai nortear a nossa vida de santidade. Porque, queridos, não há maior expressão de santidade do que aquela que nos faz pensarmos como Deus pensa e queremos aquilo que Deus quer. Não há expressão maior do que nós pensarmos conforme o Senhor pensa e queremos aquilo que Ele quer. Que este seja o desejo do meu e do teu coração, vivermos para agradar o Pai. Assim como Jesus, que mesmo no momento mais difícil da sua vida, quando estava ali no Getsêmani, naquela dor e agonia, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus é santo não apenas por nunca ter pecado, mas a sua santidade é caracterizada principalmente por viver e fazer tudo que agradava o Pai. Que a motivação da nossa vida consagrada, separada, seja sempre, 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 sempre fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Eu desejo que o Senhor nos ajude a caminharmos e a crescermos nessa vida de santidade. E que em nome de Jesus Cristo nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor em tudo que nós fazemos. Que o nosso levantar e o nosso deitar, que o nosso caminhar, o trabalhar, que os nossos sonhos, projetos, planos, tudo, casamento, as conquistas, as propriedades, o carro, tudo que nós possamos planejar, sempre nós possamos pensar: será que tudo que eu faço, eu de fato faço para agradar a Deus? Que isso norteie e seja algo que verdadeiramente seja um balizador nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Senhor resplandeça o rosto bendito dele sobre nós e nos encha da sua doce paz em nome de Jesus. Eu desejo a todos um ótimo pequeno grupo na quinta-feira, que você partilhe, que você discuta sobre tudo isso, que você abra o teu coração, mas acima de tudo, que você anseie profundamente viver uma vida santa. E uma vida santa começa sendo uma vida que deseja agradar a Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus Cristo.